eu levei muita gente para o digital. Essa coisa, não se falava em marketing digital. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, o podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar histórias, quer contar a trajetória, os perrengues, mas que fizeram o CPF transformar um sonho de ser CNPJ. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e o Luiz. A Love Burger e o Nacho. E hoje a gente conta aqui o nosso primeiro escritor, hein, mano? Primeiro escritor, né? Muito legal isso. 49º episódio e a gente está chegando aí no nosso primeiro escritor, mas a gente está falando aqui com o Fabinho Martinelli, que é fundador da empresa Zup, especialista na fidelização de clientes e está lançando esse livro aqui, ó, Fidelização na Prática. Então a gente vai falar muito sobre retenção de clientes, a gente vai falar muito sobre essa gestão de um relacionamento com o consumidor. Fabinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por participar. E para quem não te conhece ainda, quem é o Fabinho Martinelli? Obrigado, Emerson. Obrigado, Luiz. Um prazer conhecer vocês, estar aqui. Bom, Fabinho Martinelli, eu sou um alienígena, praticamente, porque todos os meus amigos... todos os seus amigos estão indo para um lado, eu acabei indo para outro, sabe? Enquanto todo mundo estava seguindo um caminho tradicional, eu fui me envolver com informática, com empreender muito cedo, sabe? Não me adaptei com essa rotina de, vou fazer uma faculdade, vou arrumar um emprego. Eu queria me virar, aprendi a me virar por conta dessa dificuldade. Então, eu sempre acabei procurando um caminho diferente e eu falo assim, você é um alienígena porque às vezes a gente conversa algumas coisas que pro pessoal que tá no comum, você é louco, você tipo viaja, você tá pensando muito fora da caixa, você é um sonhador. E é uma coisa assim que pra quem empreende, pra quem consegue virar a chave, começa a sentir aquela dor, entende, né? O que é isso. Sim. Então eu sou um cara normal, sou um cara simples, sou um nerd, apaixonado por tecnologia, por informática, por relacionamento com as pessoas também, e é isso aí. Que legal. Fabinho, e como é que é essa trajetória sua profissional? Então, lógico, né? Pelo que eu entendi, você desde cedo, sempre quis sair fora da caixa, não quis se prender aos padrões. Mas em algum momento você foi CLT, em algum momento você teve que se encaixar para depois poder fazer a sua vontade? Ressurgir das cinzas, né? A Fênix. Então, praticamente assim, eu comecei a trabalhar muito novo, eu entrei no Senai, não me adaptei muito ali, aquela coisa assim de pressão, aquela coisa já não... Rigidez, né? Eu já não me adaptei muito naquilo. E aí depois que eu saí de lá, arranjei alguns empregos, eu fui desde entregador de pizza, sabe? Entreguei pizza, trabalhei no balcão de uma padaria, trabalhei com a minha família, foi um dos melhores empregos que eu tive, trabalhando junto com a minha mãe, com as minhas irmãs numa confecção, mas isso 14, 15, 16, 17 anos. Bem novo. E ao mesmo tempo eu comecei a querer ter o meu próprio negócio, sabe? Então já aquela coisa assim, eu quero trabalhar por minha conta, eu quero ter meu próprio negócio. Não existia ainda empreendedorismo, né? Tipo assim, você tinha que se virar. Era trabalhar por conta. Trabalhar por conta, me virar. Como eu sempre gostei de informática, comprei um computadorzinho, o computadorzinho pegou vírus, precisei instalar disquetinho para instalar o Windows, comecei a estudar, aprender, comecei a arrumar isso para os meus vizinhos. Aí eu comecei a fazer cartão de visita naquela época, que era na impressora jato de tinta. Então imagina lá, com 16, 17, 18 anos, eu já ganhava o meu dinheirinho, imprimindo um cento de cartão por R$20, fazia convites de casamento, fazia bastante cartão de fidelidade. Então assim foi o comecinho da minha trajetória. Você já trabalhava com fidelidade desde cartãozinho? Fazia cartãozinho. As pessoas pediam cartãozinho de fidelidade, aquele de papel mesmo ainda. Não tinha internet nessa época, sabe? Sim. Quando a internet começou em 98, 99, começou dentro daqui. Um pouquinho. Começou mesmo, né, Emerson? Que surgiu. Porque naquela época, assim, vocês lembram, a gente tinha que entrar na internet. Acho que a galera tinha aquele barulhinho. Aí a internet demorava 2 minutos só pra conectar. Discador do IG, do Nossa, UOL. isso entrega muito a nossa idade, né, cara? Pois é, cara. Com orgulho. Com orgulho. Por isso que a gente é tudo notívago, né? Não é? Tá acostumado a parar à noite. Exato. Mas sabe, Fabinho, Luiz, esse dia eu tava pensando, falei, nossa, como agora a gente, quando a gente vai subindo, né, algumas escalas, algumas coisas na vida, a gente vai perdendo o valor das coisas um pouco, né? Porque eu lembro que teve uma época, nos primórdios da internet, que a gente esperava da meia-noite. É verdade. Né? Porque a internet era mais barata, tinha menos gente na telefonia e você conseguia acessar com um pouquinho mais de velocidade, né? E que você estava tudo bem. E daí você colocava ali, você digitava o endereço de um site
E se eles demorassem ali 30 segundos para carregar, tudo bem. Você se virava. 30 segundos? Nossa, hoje você fala 30 segundos para carregar um site e o cara já foi para outro. Já foi para outro. Então, como é o sinal dos tempos, né? Sim. A gente vive num momento muito de imediatismo mesmo, né? Das pessoas querendo tudo muito para agora, tudo muito para hoje. É um desafio, eu acho que você trata disso na tua obra, né? É um desafio também para as empresas lidar com a questão da agilidade, da rapidez, né? Porque você tem que ser rápido, né? A gente não tem muita segunda chance hoje, né? E é complicado. E aí, quando que foi a sua veia empreendedora? Foi para que lado primeiro? Olha, quando eu resolvi converter e assumir mesmo, tipo, enquanto eu estava trabalhando no meu quarto, no meu computadorzinho ali, eu comecei no meu quarto, no meu computadorzinho, mas foi, tipo, no CPF, né? Foi em 98, 96 eu já comecei a entrar na internet, aprender, mexer com site, a gente tinha que criar site naquela época. Sim, GeoCities, no HPG, homepage grátis, você também aqui tá ali, hein, Anderson? Então, nessa época que a gente começou a entender o que era isso que estava acontecendo, meu primeiro site comercial, eu fiz um site de uma loja de luminária do meu tio. Tinha uma loja de luminária que chamava Nova Linha. Em 98, ele registrou o domínio e eu fui aprender a criar o site no front page. Então foi uma vez assim, do pacote, né? Se eu ganhava R$20 para fazer um centro de cartãozinho, eu fiz um site uma semana, ganhei R$1.500, puta vida. Nossa senhora, sorriso daqui a aqui, nossa, sabe? Eu falei, preciso começar a aprender isso. Foi em 98, eu tinha... pegar 10 sites era 15 pau. Não pegava 10 sites naquela época, nem existia 10 sites na internet. Era verdade, não tinha demanda ainda. As pessoas demanda. Mas as pessoas não tinham aquela crença igual hoje, né? Só que não tinha, a internet não existia do jeito que é hoje, não tinha o acesso. Era 1.0 ainda, né? Aquela que é antiga, a gente falava web 1.0 ainda, né? Eu acho que é antes ainda, eu acho que era internet beta. A beta ainda. Não tinha nem internet, era na época de BBS começando a surgir os Netscape da vida, os primeiros navegadores. Cara, sou velho, hein? Tem história aqui antiga para começar. E aí, nisso, eu criei o primeiro site comercial, que eu fiz realmente, falei, putz, peguei um dinheiro por aqui. E aí, como eu estava procurando empresas para fazer cartão de visita e tudo mais, eu entrei num buscador, o Google da época chamava Cadê? Né? Era um diretório com várias empresas, eu procurei lá, não sei o que, lá em Guarulhos. Eu encontrei 1.000 empresas cadastradas nesse diretório de Guarulhos. O Google não existia ainda. E aí lá vem a cabeça, né? Pô, por que eu não faço um Cadê de lá? Um site de Guarulhos, que eu possa incluir todo mundo aqui, tal. Eu cobro um valor baratinho, faço uma página padronizada, porque era caro ainda, não era toda empresa que tinha R$1.500 para fazer o catálogo do meu tio, tinha mais de 200 páginas ali dentro, tudo escaneando com foto, tudo um trabalho legal. Então, como não tinha essas coisas, eu percebi uma oportunidade, eu já sabia fazer daquele jeitinho meia boca, e aí comecei a procurar, eu lancei um site que chamava Guaru.net, o Guarunet, que todo mundo falava. Hoje eu sei que foi a primeira startup de Guarulhos. Sabe? Nem se falava em startup, como nem se falava em empreendedorismo. Tinha um índiozinho que ficou famoso pra caramba esse site. Foi um dos maiores guias da cidade de Guarulhos, assim, foi o principal buscador. Que legal. O que você procurava em Guarulhos depois que eu aprendi? Então, por exemplo, eu estou procurando uma hamburgueria em Guarulhos. Não tinha hamburgueria na época também, era lanchonete. Era lanchonete. Sabe? Procurando uma lanchonete em Guarulhos, um restaurante em Guarulhos, as pessoas iam no meu site para poder encontrar isso, sabe? Que legal. Então, eu comecei a ter contato com empreendedores, comecei a aprender a vender, aprender a desenvolver, aprender a me soltar um pouco mais, porque imagina, era um palito, era magrelo pra caramba, mais feio do que eu sou hoje, e ainda tímido, só que você tinha uma ideia. Quantos anos você tinha? Você fez o Guaru? Quando eu lancei o Guarulhos, eu tinha 23 anos. 23, novo. Isso aí foi no dia 7 de fevereiro do ano de 2000. Baita num projeto, né? Quando eu registrei o domínio. Então, não vou falar nem que era tudo mato, porque o mato estava crescendo ainda, sabe? Era um deserto com algumas graminhas ainda surgindo antes de criar o mato. Sim. Então foi muita história nesse período todo. E aí que você perguntou aí, acho que foi a virada de chave, foi quando eu realmente... Começou a dar certo. Aí eu precisei abrir um CNPJ. Sabe? Em vez de ser o Fabinho que tá lá tal... Não. Em vez de ser o por conta, se tornar um CNPJ. Aí eu, abri a minha empresa, sabe? Assim, então foi talvez essa virada de chave desde os
23 anos praticamente. Tinha nem cabelo branco ainda. Bom, pelo menos você tem cabelo branco, cara. Pois é, cara. Se eu tivesse cabelo, meu cabelo também estaria branco. Você sabe que você tocou numa polêmica aqui, num assunto que sempre sai nas gravações. A gente vai rodar e sempre vai cair nesse momento. No careca, né, cara? Careca. Sem parar, assiste os episódios de novo pra você ver. Cara, sempre, episódio sempre sim, tem uma episódio piada não. na minha careca. Não, que você mesmo faz. Que ninguém... Mas é lógico, pô. A marca registrada dele. Minha marca registrada, brilha, olha como brilha. A mente brilhante. Não é? Mente brilhante. Essa é Mente padrão. brilhante. Mente brilhante. Essa é padrão. Mas aí quando você... Lógico, a gente sempre fala aqui que uma coisa é quando você está na informalidade, que você faz um trabalho avulso, e quando você se assume empreendedor. E aí vem os novos desafios, né? Porque daí você tem que gerenciar os impostos, a parte financeira. Como que foi a primeira etapa empreendedora, que é a da dor de administrar tudo? Olha, se eu te falar quem fazia isso pra mim, meu, vou até me emocionar agora. Foi minha mãe que me ajudava. Legal. Porque desde o começo ela tinha os caderninhos, que eu tenho guardado isso até hoje, sabe assim? Tudo anotado. Legal, o que você tem para receber, o Excel, quanto o Excel da época. O Excel da época era minha mãe no caderninho ali, sabe? Que ela anotava os cheques que tinha, as coisas que tinha, minha mãe controlava isso, enquanto eu me dividia tanto entre produzir o site, buscar os clientes, fazer a divulgação, era rua, era andar pra caramba, sabe? Às vezes tinha coisa de... Eu andei lá quase do Cocai, em Guarulhos, até a Penha, para visitar um cliente, e tipo, eu fui de ônibus torcendo para poder receber, senão eu ia ter que voltar a pé. Sabe assim? Então são coisas... Voltou de ônibus. Voltei de ônibus. Mas não ia ter problema nenhum se tivesse que voltar a pé. Sim, mas claro. foi de bater de porta em porta. Então nisso você visita muita empresa e conhece, né? Vai Mas o entendendo. começo da internet foi isso mesmo, né? Era porta em porta, né? Sim. Tanto o Google também foi assim no começo, né? Sim. Era porta em porta mesmo, né? Mas veja como a gente... Eu falo a gente porque provavelmente a gente é da mesma geração, mesma idade, né? Tudo acima de 40 aqui. E... O Fábio acho que não tem 40. Você tem 40? Ah, já fiz as contas aqui. Já fez as contas aí já, pô. Do 23 do 2000. Você tinha 23. Viu? Eu sei que você não é de Eu exatos. tinha 23. Eu tinha 20 em 2000. Tá bom. Então você Então, tem... tô 46. Então, Metade da minha vida foi empreendendo. Olha lá. Cálculo. O cara é consultor. Cara, conseguiu? Mas assim, na nossa época, nós somos de uma geração mais resiliente, né? Por quê? Você fala, poxa, eu batia de porta em porta, eu ia a pé, e se tivesse que voltar a pé tá tudo bem, porque eu acredito no... E a gente não vê isso muito hoje, né? A gente vê uma geração que é muito mais fragilizada, que quer o resultado para amanhã, né? Que de repente fala, olha, vai ter uma dificuldade inicial, porque empreender traz uma dificuldade inicial, é incerteza, é medo, é inconstância. E eu vejo que a nossa geração ela tem um pouquinho mais de casca, né? Ainda que a geração atual é muito mais... Eles são mais mais as ferramentas para eles hoje são diferentes das nossas, da nossa época. Talvez se a gente não tivesse que bater e que andar atrás, talvez a gente também não teria ido. Acho que a geração hoje está muito mais facilidade para eles, né? Porque hoje é digital, né? O cara já nasce, você tem isso aqui na mão, né? A gente não teve isso, né? Eu acho que o que o Emerson falou ali também é o ponto da referência. Exato. Quem eram as nossas referências, sabe? A gente foi desbravando o né? trabalho de internet. Hoje o jovem tá ali, vendo um influenciador de sucesso, ganhando dinheiro, fazendo uma dancinha, postando foto com o carro, e pensa que é fácil você chegar lá. Sabe? Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Quanto o Whindersson Nunes ralou antes de ser o cara que chegou e fez o sucesso que fez. Sim. Isso que foi um lado do influencer. Mas quantas pessoas que começaram, que a gente não sabe o que ele abriu mão, Sim. quanto que ele ralou, quanto que ele precisou estudar, quanto que ele precisou aprender, sabe? Ou foi uma tentativa e erro. Porque a gente é de uma geração, né, eu não sou saudosista, né? Pelo contrário. Mas a gente é uma geração que a gente tinha que consertar o brinquedo, né? Verdade. Então assim, você não tinha variedade, Jogava fora aí. você não tinha demanda, você não tinha volume. Então você tinha meia dúzia de brinquedo ali, você não tinha tantas opções, então quebrava o carrinho, a primeira opção era consertar a roda do carrinho, né? Uma peça vamos consertar, vamos ver um jeito. Então a gente aprendeu com isso, então por isso que a gente bate hoje para ser empresário, a gente não dói tanto assim as quedas, né? E a gente tem medo, né? Porque a geração aí atual, se a gente não tomar... Se bem que na geração atual é muito melhor que a gente muitas coisas, né? Muito. A agilidade para entender as coisas, né? Você pega a criança aí de 7 anos que domina um digital como ninguém. Aquilo que você pena para fazer...
Mas como Parece que já nasce sabendo, né? Aí o controle remoto vem sem botão, com o círculo a gente se perde, né? Como que faz esse negócio aqui? O meu sobrinho, né, o Vinícius, hoje tem 18 anos, né? 19, sei lá. Desculpa aí, Vinícius. 2004, vou fazer a conta aqui, você vai fazer, já fez 19. Eu lembro que uma vez ele estava na casa da minha mãe, e foi na época que teve a evolução do touch, né? Sim. De você mudar a página com o touch, né? Ele chegou na frente da TV da minha mãe e começou Querer mudar. assim, de canal. O que foi, Vinícius? Vovó, não quero mais esse desenho, quero outro. E ele fazendo assim na tela, né? Daí a minha mãe falou assim, não, mas é no controle que você muda. Nossa, que ultrapassado. Mas é normal. Hoje você vê criança fazendo assim na falta de papel, né? Querendo aumentar a pinça. Então, assim, é uma questão de a gente saber, né, se adaptar. E como que foi essa adaptação sua em relação porque desbravar a internet lá, você falou que nem você falou, né? Não era nem mato, era começando a crescer. Eu vejo que tinha um problema ali de cultura, né? Como você convencer uma pessoa a fazer um portal, a fazer um site, a demonstrar para ela a importância daquilo lá, né? Cara, foi uma coisa assim, todo mundo queria, sabe? As pessoas começaram, a internet, novo, né? o que é novo. A pessoa, igual, a gente vai falar sobre fidelização, o mesmo questionamento que na cabeça do Luiz ali, tipo, o desconhecido causa uma estranheza para a pessoa. Então você tem que trazer o que ela conhece, porque ela não conhece, e fazer essa associação, sabe? Então quando a pessoa fala, isso aqui é igual tal coisa, mas entendi o que faz, o problema que resolve, como funciona. Então você chegava a vender na internet, a lista telefônica no computador. Entendi. Entendeu? Não falava que era um buscador, que era uma coisa. Isso a gente vai aprendendo. Simplificava. É simplificar. É trazer uma realidade que a pessoa não conhece para uma realidade que ela conhece e você conseguir traduzir isso para a pessoa, entendeu? De forma simples, que ela fala, compreendi, nossa, isso é legal. Então, aquela coisa de você conseguir explicar para uma criança, né? Exato. Então quando eu falava assim, é a lista telefônica do computador, legal. Entendi. Entendeu? Aí você mostrava outros casos, a pessoa via, conseguia compreender, e era aquela coisa, você chegava nos lugares para vender naquela época, a lista no computador, cadê? Deixa eu ver. Peraí que tem um computador aqui em algum lugar. Aí ele achava, tirava no meio de um monte de papel de revista, tirava uma capa amarela do computador, assoprava aquele mouse poeirento, sabe? A assim, bolinha. Né? E aí você tinha que ficar lá para conectar na internet, para conseguir conectar, para abrir, para navegar. Aí quando você pesquisava, procura tal coisa, aí a pessoa procurava e encontrava. Isso aqui legal. Que legal. Então, eu acho que pegava muito isso do ego, sabe? Tinha gente eu quero estar lá também. Eu quero estar lá também. Não era nem esperando o resultado que tinha, mas no momento que ela estava lá, ela tinha resultado. Sim. Sabe? Então, muitas vezes você tem que dar aquele salto de fé. Tipo, faz sentido o que ele está falando, deixa eu confiar. E tudo é assim. Só que tem gente que vai querer dar o primeiro salto, que depois são os inovadores, são aquelas pessoas, nossa, você é visionário. É o desbravador. É o desbravador, mas é a pessoa que se arrisca. Sim. É o cara que tem coragem de falar, peraí, o que eu posso perder se isso aqui não dá certo? Tá na conta. Tá na conta, eu vou fazer. Eu quero experimentar, eu sou curioso. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar, não sei, deixa eu ver se aqui deu certo. Aí depois todo mundo tenta, e aí a pessoa fica o retardatário, sabe assim? Sim. A gente vê isso na curva de inovação, né? Os early adopters, o pessoal que é a primeira galera. Então, quando veio o iPhone, né? Que o iPhone que revolucionou, depois o que veio atrás é tudo mesma cópia, né? E tem gente que vai pegar um iPhone e não vai saber nem ligar. E, putz, eu quero meu telefone de botão. É verdade. E é normal. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Só que você tem que se encaixar. O que você vai ficar mais feliz? O que a sua empresa é, né? Então a sua empresa é aquela que espera dar certo lá na frente. Todo mundo está falando para depois você entrar, para ter que disputar numa seara muito mais difícil, ou você é aquela empresa que quer ser inovador e quer nadar de braçada em algumas situações. Vai ter mercado? Vai. É onde você quer brigar, é de que forma que você quer competir. E aonde que foi que entrou a fidelização aí na tua vida? Foi desde da impressão de cartão ou... Praticamente foi junto ou não? Então, a fidelização até... Eu quero dar um presente pro Luiz. Deixa eu rasgar aqui, eu ia abrir aqui. Pode abrir, que veio, eu falei, deixa ele abrir para sentir o prazer do gostinho. Isso. Eu não vou falar que eu sou um escritor profissional, sou um autor, porque eu lancei um livro, né? Então eu me considero realmente, já sou um autor disso. Já fez um livro para tomar árvore? Já. Então, já gabaritou a vida. Então é isso. Já gabaritou a vida, porque... Então é isso. Deixa eu colocar lá. E o
o ponto é, como que surgiu a fidelização? Esse trabalho que eu fiz com o guia de empresas, o negócio fez muito sucesso, sabe? Aí eu lancei o guia de empresas, depois do guia de empresas eu lancei um sitezinho que eram classificados da região, e era sempre focado em Guarulhos. Aí eu lancei um portal de imóveis em Guarulhos, eu lancei um site de carros em Guarulhos. Então, meu foco sempre foi, o que você procura em Guarulhos, você encontra no guaru.net. Era esse o foco. Praticamente eu tinha um Webmotors, eu tinha um Zap Imóveis, eu tinha uma página amarelas, só que era tudo focado em Guarulhos. E esse regionalismo foi muito bacana. E o que eu percebi aqui, Emerson e Luiz? Eu levei muita gente para o digital. Essa coisa, não se falava em marketing digital. Mas depois eu comecei a construir site, fazer hospedagem, essa coisa toda. E eu percebi que o meu diferencial não era fazer o site, era divulgar a empresa da pessoa, sabe? Então eu comecei a focar nisso e fui colocando as pessoas no digital. E aonde começou a surgir a parte de fidelização? Que acho que aqui é o grande ponto. Até quero deixar algumas perguntas aqui para... Vocês vão saber responder, talvez a audiência, mas muita gente que eu pergunto isso não sabe. Esse guia, eu fui levando ele até 2017, praticamente. Em 2012, eu cheguei a montar em algumas cidades vizinhas, eu fiz virar uma franquia, já tinha 10 anos de experiência com isso, sabe? Já podia escalar. Tudo que eu ganhei, eu gastei, eu investi ali, já perdi tudo. E com todas as dificuldades... Eu vi que esse segmento de guia de empresa, já no ano de 2010, 11, 12, para uma cidade menor, funcionava muito bem. Mas para cidades maiores já estava ultrapassado. A galera já queria saber de rede social, a galera queria saber eu quero aparecer num buscador, eu quero fazer um trabalho diferente. E vinha a concorrência me copiando o tempo todo, né? Eu acho que um dos pontos de você ser inovador é que você vai ver que vai ter uma galera te copiando. Você fez algo que deu certo, deu certo ali. Só que a pessoa que está vendo que deu certo não sabe o que deu errado, como que você navegou naquelas pedras. Vai patinar, né? Aí você vai saber assim, naquela curva o cara vai tropeçar. E o cara fica batendo porque ele não sabe fazer aquilo. E nesse momento foi quando, 2015, algumas franquias deram certo, das cidades menores, mas as maiores já começaram a não ter o mesmo resultado que eu tinha. Por exemplo, o meu grande diferencial foi aparecer muito no buscador. O que você procurava em Guarulhos, primeiro lugar no Google, em tudo. Então eu trazia muito resultado. Eu tinha ali, com o Guarunet na época, 120 mil acessos por mês. Era bastante, 120 a 250 mil acessos por mês. Sim. Um site de Guarulhos ter de 4 a 10 mil visitas nos dias de pico assim, sabe? Muita coisa. Era muita coisa. E aí saiu uma matéria, acho que no Fantástico, falando de aquelas notificações push, sabe? Todo mundo ficou pirado nisso. E os clientes que eu tinha começaram a pedir também sistema de fidelidade. A galera, eu tenho uma dificuldade, eu quero fidelizar meu cliente, ninguém sabia como fazer. E não vamos nem brincar, não vamos nem longe. Eu fui comer, até preciso falar com o Rodrigo ali. Eu fui esses dias, olha o que eu peguei ainda, olha isso aqui. Cartãozinho. Olha lá, cartãozinho de papel, Hamburg Games, vou fazer uma propaganda no podcast aqui. Ganhei 2 selinhos carimbados. Mas posto de gasolina ainda tem, lavacar ainda tem, pizzaria ainda tem. Por que ainda tem? Você que é consultor, Emerson? Porque está adequado ao perfil do público. E sabe por que ainda tem? Porque funciona. Porque funciona. Por que funciona? Assim, não existe certo ou errado. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que vai falar assim, olha, eu vou trabalhar a minha agenda no Trello. Vou trabalhar a minha agenda no Evernote. A minha mãe trabalha a agenda dela na geladeira. Funciona. Tem gente lista. Tem gente que é um caderno, anota no caderno. Tem gente que anota no celular. No calendário, né? Tem certo ou errado? Não. Tem aquilo que funciona. Sim. Né? Então, talvez se eu der lá o Trello para minha mãe e falar assim, mãe, esse aqui é o aplicativo Trello, você vai colocar a agenda, vai vir uma notificação só. Será que ela vai conseguir operar? Não dá nada. Vai. Vai nada. Para ela, o que funciona? Na geladeira, que é o lugar que ela vai 3, 4 vezes no dia, para ela ver quando que ela tem a consulta médica dela, quando ela tem que trocar o gás. Funciona. Acabou. Entendeu? As coisas têm que ser feitas para funcionar. É isso. Só que tem que ser adequado ao perfil da empresa e ao perfil do público. Assim. E aí que entra naquela parte da inovação, né? A inovação, muitas vezes a pessoa pensa que é você fazer uma coisa extraordinária. É simples. E muitas vezes é exatamente isso, é você simplificar. Pô, a pessoa está fazendo tanta coisa, peraí, não, é isso aqui. É só, acabou e simplificou. E com relação à fidelização... Posso falar um exemplo?
Resolvi um problema da minha empresa simples na semana retrasada. Nossa, Emerson, porque a gente está mandando vários e-mails e os e-mails estão voltando. Porque a gente está divulgando isso e não está chegando. Mas você viu? Primeiro contato não vai link, primeiro contato não vai imagem, primeiro contato você se apresenta, fala o que faz e com quem fala. Só isso. Não enche a pessoa de informação, não coloca muita coisa ali que vai te bloquear. É o simples que funciona primeiro, não o complexo. Exatamente. Você vai aumentando a complexidade de acordo com a evolução da sua jornada com o cliente. E não no começo, né? Então, e é uma coisa, hoje está tudo muito sobrecarregado. Para você se destacar numa rede social, cara, é difícil. E tá muito cada vez mais caro, né? E uma coisa assim, todo mundo já escutou. Conquistar um cliente custa 7 vezes mais caro do que você fidelizar um cliente. Fidelizar um cliente é muito mais barato. Tá, aí eu vou fazer uma pergunta. Até vou fazer ali pro pessoal, se você já pensou. Quanto custa o seu cliente? Quanto custa o seu cliente, Luiz? O Luiz deve saber porque é professor, trabalha com marketing. Quanto custa você trazer um cliente aqui para a Love? É caro, cara. Vai custar, sei lá, 20 reais. Mas será que o cara tem a fórmula do CAC na cabeça? Então, para explicar, a gente faz essa pergunta. Quanto custa um cliente? Até uma dica para o pessoal que está assistindo. Quanto custa um cliente? Tem uma métrica que chama CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Você vai pegar tudo que você gastou com marketing, o anúncio que você fez, a rede social que você pagou, a propaganda do rádio, o folhetinho, tudo que você gastou com vendas, fala, olha, eu gastei aqui R$1.000. Quantos clientes você trouxe com esses R$1.000? Eu trouxe 20 clientes. Cada cliente seu custou R$50. Agora, será que o cliente gastou R$50? Será que o cliente se pagou? Esse é o ponto. E sabe o que é mais legal, Fabinho? Às vezes o empreendedor, ele precisa de uma desculpa pronta para ele se confortar. Às vezes ele chega e fala assim, mas eu não faço tal coisa porque não dá resultado. Aí normalmente eu pergunto assim, como você sabe que não deu resultado? Não mediu. Então, por exemplo... Ou espera alguma coisa irreal. Métrica, né? Então, por exemplo, tem uma questão na administração que é assim, a gente só gerencia aquilo que a gente consegue mensurar. Se não tem mensuração, não tem gerenciamento. Não vou fazer um gerenciamento de nada. Então, eu tenho que ter um resultado para avaliar se é bom ou se é ruim, para ver se eu continuo ou se eu não continuo. Sim. Então, se eu não tenho indicador, eu não tenho caminho. Vou dar um exemplo bobo, saindo um pouco do digital e indo para o analógico. A pessoa foi lá, a empresa foi lá e fez uma série de outdoors na cidade. Uhum. Então, povoou a marca, colocou lá um monte de... venha comer na Love Burger. Vai passar um tempo e fala assim, Luiz, e a ação com o outdoor? Não, o outdoor não trouxe nada. Só foi em dinheiro investido, não trouxe resultado nenhum. Tá, mas os clientes que vieram aqui, você perguntou se viu o outdoor? Não. Quando ele chegou aqui, você perguntou se está chegando aqui a primeira vez? Tá, você está chegando de que forma? Foi a nossa rede social? Você viu no outdoor? Foi uma indicação? As empresas não gastam energia, e isso é uma verdade, acho que você passa por isso. Sim. A energia é toda na captação. Só que não tem energia na mensuração, não tem energia na fidelização, não tem energia na retenção. E aí, parece que ele está navegando em cima do nada. Né? E acho que um pouco do seu trabalho passa por isso, né? E a gente vai falar um pouco disso, porque eu falei um pouquinho de quanto custa o seu cliente. Sim. Aí você imagina, custou R$50. Se eu vim aqui e gastei R$25, R$30, pagou, hein? Eu nem me paguei. Eu preciso voltar pelo menos 3 vezes. Primeiro eles se pagar, empatar e deixar um lucro. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que talvez vocês sabem responder, mas as pessoas aqui não devem saber. Eu pergunto assim, quanto vale o seu cliente? Depois que você conquistou o cliente, quanto vale esse cliente para você? Então, é uma coisa... Quanto vale o seu cliente, Luiz? Cara, é infinito para mim, porque ele pode ficar comigo 30 anos. Você vai ter que ver. Não sei quanto ele vale. E o que eu mais escuto é o seguinte, meu cliente vale muito. Meu cliente não tem preço. Peraí. Não, tem que quantificar. Tem que quantificar. E aí eu consigo explicar assim, o cliente vem aqui, quanto ele gasta em média? Vamos fazer uma conta para o pessoal que está assistindo. A gente lembra que eu falei de trazer o que ele conhece para o que ele não conhece. A pessoa que gasta em média quanto, Luiz? Uns R$50? De média? 50, 60. Então a pessoa gastou R$50, R$60. Só que essa pessoa vem comer toda sexta-feira. Uhum. Se você perdeu um cliente, se o cliente só veio aqui uma vez, ele nem se pagou, que ele precisa vir 2 vezes para se pagar. Aí o cliente é maltratado, o cliente é mal atendido, o cliente não gostou, você não fez nenhuma estratégia para esse cliente voltar. Aí você fala, perdi um cliente, perdi R$60.
não fez diferença. Peraí, mas esse cliente ele vem toda sexta-feira. Ele vai voltar com a namorada, com o namorado, ele vai voltar com outra pessoa. Não, no ano, quanto que não dá esse cara? No mês, essa pessoa já gastou a sexta, 60, 60, 120, R$240 no mês, um cliente. Sim. Aí você multiplica isso por 12. A gente já tá falando de quanto? Quase O Emerson que é bom mil. O Emerson que é bom de conta. Não, 240? 240. É 3 mil reais. 3 mil reais. 10 vezes daria 2.400. Quanto tempo você já tem um Love Burger? 8 anos. 8 anos. Imagina você ter um cliente fiel, um cliente que veio aqui toda sexta-feira durante 8 anos. Sim. Você já tá falando aqui, ó, 8 vezes quase 3 mil. 8 vezes 3, 24 mil. Um cliente já pode valer pro Luiz da Love Burger R$24 mil no tempo de vida. Isso se chama LTV, é o tempo de vida do cliente, ou Lifetime Value, para a galera do marketing. E qual que é a diferença? Um cliente que você conquistou uma vez, que você usou um esforço para trazer esse cliente até aqui, Sim. quanto você investiu para esse cliente voltar? Zero. Quando a gente... A gente aqui ainda dá um incentivo, a gente vê que ele volta muito, não, cara, hoje você não vai pagar a conta, fica, não, é só assim. Mas assim, porque eu tô aqui, se é um funcionário, por exemplo, o cara não tem essa noção de volta do cliente. Mas sabe qual? Eu acho que você encontra isso, eu acho que é bom pegar esse episódio, até mesmo para, não é fazendo jabá do trabalho do Fabinho não, mas isso é importante, gente. É muito importante, sabe por quê? Você chega nas empresas, Fábio, e você pergunta, viu? Qual é a sua base de cliente? Não. Desculpa, microfone, desculpa. Eles nem conhecem. Né? Assim, não tem. Mas cadê a sua lista de e-mails dos seus clientes, os telefones dos seus clientes? Você tem um grupo dos seus clientes? Você conversa com esses clientes? Não tem. Ou tem ou está ali jogado. Cara, é o maior patrimônio seu. mesmo. É o seu maior patrimônio, é o teu cliente. A tua base está ali. A sua recorrência está ali. A tua receita está ali. E você está gastando energia e tempo buscando mais, sem cuidar. Emerson, mas é por isso que você tem trabalho. Porque o Luiz ainda vem do marketing, mas você pega um empreendedor, o cara faz o melhor hambúrguer. A gente já viu muita história aqui. Eu vi as histórias das meninas trabalhando com estética. Eu comecei a fazer limpeza de pele, e depois eu vi que eu era boa, depois eu falei, nossa, isso aqui virou um negócio. Só que ela nunca estudou marketing, ela nunca estudou isso, ela sabe fazer o negócio dela, ela é especialista naquilo. Mas em cliente, em marketing, ela não sabe como fazer. E aí a pessoa, quando a pessoa pensa assim, eu quero aumentar meu faturamento. A gente não tá falando de empresa pequena, porque o pequeno empreendedor, isso é. Sabe, o que é eu empreendedor, Sim. que ele veio de uma habilidade que se tornou uma empresa, ele não tem obrigação nenhuma de saber tudo, e ele vai crescendo aos poucos. Mas ele faz automaticamente isso porque é o cara que fideliza, porque a pessoa vai lá fazer os cílios com a menina, por exemplo, ela se torna amiga, então isso acaba fidelizando, por isso que ela volta e ela faz automaticamente sem saber que ela está fazendo a fidelização. Acaba sendo um conhecimento orgânico, né? É um conhecimento orgânico que ele vai, com o passar do tempo e com a evolução das coisas, ela vai aprendendo e vai ganhando corpo e técnica até o momento que ela vai começar a contratar para isso, né? Só que a gente chega em empresa consolidada, assim, a gente pega uma empresa que tem 25 anos de mercado, uma empresa que tem filial, uma empresa não sei o quê, que quando você chega e fala assim, viu, e a tua base de cliente? Não trabalha. Mas o que a gente escuta, cabeça de empresário, de empreendedor, ele vai olhar os números da planilha, ele consegue olhar, esse mês está fraco o meu faturamento, o que ele pensa? Preciso vender mais. Ou buscar novos clientes. Eu preciso de mais clientes. É exatamente isso que eu escuto. Ou ele reduz a operação e aí esfera, ou ele aumenta o investimento para trazer novos clientes. Exatamente. É aí que está o ponto. Ele precisa de mais clientes. Só que ele esquece que ele está enchendo o balde furado. A casa dele... Está vindo, está indo. O cliente está vindo, ele põe 10 clientes para dentro, aí 6 sai, 8 sai. Ele não consegue reter o cliente. E aquela coisa que eu vivo lutando e vendo, enxergando isso na prática até, as pessoas não sabem como fazer isso. Esse é o grande ponto. Não é porque ele não queira fazer ou porque ele não se valoriza. E eu dei tanta risada essa semana que eu fui pesquisar, estava pesquisando para criar um conteúdo sobre fidelização de clientes, aí eu fui ver lá, como que as pessoas estão buscando isso, né? Adivinha 2 pesquisas que estão as mais pesquisadas. Trends. Lei da atração. Para fidelizar clientes, simpatia para fidelizar clientes, para atrair e fidelizar clientes. Então assim, as pessoas estão esperando um milagre, alguma coisa, e uma coisa que nessas pesquisas que você faz, que a gente faz, eu encontro muito assim, você precisa conhecer o seu cliente. Faz parte. Você precisa ter produtos e serviços de qualidade.
Precisa. Você precisa ter um bom atendimento, ok? Você precisa tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Tá errado. Cheque. Não tá. Não tá errado. Por quê? Tá errado só essa última parte. A gente nunca deve tratar uma pessoa como a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Sim. Fidelização é isso, quando eu me Sim. preocupo com o outro. Então, assim, se eu vou tratar a minha esposa que nem eu gosto de ser tratado, eu vou errar, porque ela não sou eu. É empatia. Ela não sou eu. Eu vou tratar ela errado. Então, eu tenho que conhecer tão bem ela, e acho que essa é a base da gestão do relacionamento com o cliente, né? Conhecer tão bem o cliente a ponto de oferecer para ele um tratamento que ele goste, não que eu goste. E a tecnologia hoje fornece todas essas informações para você saber como você agrada esse cliente. O grande ponto é o seguinte, a gente tem razão nisso daqui. Quando a gente era criança, não vou nem falar quando a gente já estava crescendo, quando a gente era criança, você ia comprar no açougue que você conhecia o dono viu você crescendo. O mercadinho era o mercadinho do seu Oliveira, sabe assim? Que ele sabia o seu nome, ele sabia as coisas. Caderneta. Para fidelizar um cliente é muito simples. Você precisa ganhar o coração do cara. Você precisa conquistar. Como você fideliza o seu parceiro, seu namorado, sua namorada? Você vai o coração. É por carinho, é por gesto de atitude. Como você fideliza um amigo? É por criar relacionamento. E pegar um gatilho do que você está falando, Fábio. Sabe por que as pessoas não conseguem fazer gestão de relacionamento com o cliente, fidelização? Porque a gente, na essência, todo mundo, nós mesmos, a gente é ruim nisso na vida. Sim. Por quê? Vamos pegar lá. Qual é a tua energia? Não que o Luiz saiba disso. Desculpa se eu estiver falando errado, né? Mas qual que é a sua energia para conquistar alguém uma noite? Cara, para conquistar alguém uma noite, você vai lá, vai se tomar aquele... o porquê Luiz, né? Tudo bem. Love Burger diz alguma coisa, né? Deixa uma interrogação. Deixa uma interrogação. O Love Burger. Tem o subliminar aqui. Então, o Love Burger não é à toa. Mas assim, a sua energia para conquistar alguém uma noite, pô, você vai lá, você toma aquele banho, aquela ducha, você se prepara, você oferece a sua melhor versão 100% ali naquela noite. E aí você faz aquela promessa. Ó, sou capaz de entregar isso. Uhum. Só que relacionar é todo dia. E para entregar esse bendito 100% todo dia? E aquela coisa esfria. A gente compara a fidelização de clientes com fidelização no relacionamento. A pessoa faz tanta coisa, até fala assim, para você atrair o cliente, você investe, anuncia, faz a sua melhor coisa, faz propaganda, a pessoa vem até aqui. Depois que você conquistou, você não manda flor no aniversário, você não dá uma ligação para a pessoa, você não fala um bom dia, esfria. Aí é aquela coisa, a pessoa não dá assistência, abre concorrência. E pro relacionamento com o cliente é a mesma coisa. Qual que é a dificuldade? Como a gente consegue fazer isso em escala? Porque no momento que você cresceu no bairro, que você ia estar em um lugar e tal, agora não. Você colocou um lugar, quantas pessoas entram aqui que você não sabe nem o nome dessa pessoa? Claro, os clientes que vêm sempre, os clientes que você já conquistou e já fidelizou, você acaba criando um relacionamento porque a pessoa vem, às vezes bate um papo, você vai conhecendo e tal. Mas e um cliente que veio a primeira vez até aqui? Você não conhece essa pessoa, você não cria nenhum mecanismo para fazer questão de conhecer essa pessoa. Sabe? Você não pega um cadastro dela para falar, olha, peraí, é a primeira vez que você está vendo aqui? Já conhece o nosso cardápio? Você tem que experimentar. A pessoa está perdida, ela está olhando 1000 opções ali. Sim. Fala, o nosso prato mais saído é esse. O que você fez para atrair essa pessoa? Sabe, o que mais que você pode oferecer? Fala, putz, ela comeu esse prato aqui, mas eu tenho um prato que eu sirvo, a asinha de frango de quarta-feira aqui é sensacional. E ela não sabe. Uhum. Entendeu? Então, essa parte da jornada, de você mostrar, que nem você falou, tudo que você pode oferecer, a empresa não faz. Ela está pensando aqui, estou vendendo. Trazer clientes novos sempre. E é uma coisa... E sabe o mais difícil do escalar, que eu acho? Estou pensando num cliente que eu atendi aqui, é uma vinícola. Uhum. Só que essa vinícola ela cresceu com o olhar do dono. Então lá o casal, o dono e a esposa, que produzia o vinho, que entregava, daí as pessoas vinham fazer a degustação, conversava, tinha aqueles 15 minutos de prosa. Atendimento pessoal. Né? Só que daí o negócio começa a crescer, começa a ter volume, começa a ter demanda, começa a ter funcionário, começa a ter outro... Esfriando. E começa a sair os donos da operação, que é o normal. Só que o difícil é você manter a chama, manter a experiência. Porque quando a pessoa vai lá, mas cadê o fulano? Ele não tá ficando mais aqui. Parece que perde a graça, porque não tem mais aqueles 15 minutos de prosa. E eu não tenho mais a pessoa que vai assumir aquele contato para manter os 15 minutos de prosa.
Né? Talvez a mesma coisa mas aqui. eu sinto isso aqui, a gente sente isso direto. O Luiz aqui, às vezes quando com eu estou certeza. começando a abrir um pouco a mão da operação também. Então assim, terça, quartas e quintas são dias mais tranquilos, que eu não precisa da minha presença, que se toca sozinho. Muita gente vem e pergunta por mim. Então, na verdade, as pessoas gostam por causa da prosa. Vem aqui, logicamente porque gosta do produto, mas também porque gosta de bater o papo. Porque a gente aqui, eu gosto de saber como você tá, cara. Pô, e aí, seus negócios? Então a pessoa... Você lembra? É igual o cabeleireiro, né? O barbeiro, por exemplo, você vai pela prosa. Você vai pela prosa, não só... Porque se for só para cortar barba, você vai em qualquer lugar. Mas não, você marca com aquele cara, porque você sabe que você vai ter lá 40 minutos de terapia. Porque você fala sobre coisas que você não está acostumado a falar com determinados amigos ou determinadas pessoas, né? E isso acontece muito aqui também. E acontece. E o que acontece, até voltando para a fidelização, por que acontece isso? A gente falou vários assuntos aqui, vários temas. Precisa conhecer o cliente, precisa tratar bem, precisa ter produto de qualidade, você precisa ter a casa bem feita, mas isso aqui não é o suficiente, sabe? As pessoas, o que você fez até agora, e quando você pesquisa sobre como fidelizar o cliente, é isso que você vai encontrar. Não existe nada mastigadinho, tipo assim, faça assim, passo a passo. Foi por isso que eu criei. Isso aqui é uma metodologia de como o cara fazer? Exatamente. Passo a passo. Foi aí que eu escrevi, porque depois vocês perguntar, mas como que eu conheço meu cliente? Como que eu vou fazer para conhecer o cliente? Como que eu vou fazer para atrair esse cliente para minha loja? Em vez de ser com uma simpatia, talvez com um brinde. Eu vou, por exemplo, assim, olha, a primeira vez, tem casos de sucesso que eu coloquei aqui, até um restaurante de um agora é um colega, um amigo, que ele foi inaugurar um restaurante num lugar tradicional lá em São Paulo. O que ele fez para atrair as pessoas? Ele ofereceu uma sobremesa, um sorvete que era quase R$15 o sorvete dele. O prato é 30, o sorvete era 15. Ele tem condição de oferecer isso para todo mundo sempre? Não. Mas, para atrair a pessoa até aqui, ele fez uma campanha, olha, a primeira vez que você vier, venha almoçar e experimente o nosso sorvete, que é cortesia. Então, ele deu esse brinde para a pessoa vir. O CAC dele foi de R$15, vamos pensar assim. É o custo de aquisição dele. Então, menos até, né? Porque o sorvete não sai. Mas você já imagina, ele só pagou quando o cliente veio. Sim. Se o cliente não foi, ele não gastou nada. Ele fez o quê? Uma postagem no Instagram. Só que aquilo as pessoas começaram a compartilhar umas com as outras. Pô, o sorvete lá é bom. Conseguiu apresentar o prato deles, são sensacionais. Mas a pessoa veio, aí ele já tinha um cadastro. A pessoa fazia um cadastro, lógico, para aquilo. A pessoa não ia resgatar duas vezes. Porque a pessoa já resgatou aquele prêmio que a gente chama de um prêmio de boas-vindas ou um prêmio de adesão. Então, pô, conquistei e experimentei. E qual que era o segredo? Grande ponto. Quantas vezes você já não foi num lugar, você fala, pô, Luiz, gostei daqui e tal. Eu vou voltar. Um cliente que foi bem atendido, que está satisfeito, que está contente. 100% dos clientes que estão contentes, quantos voltam? Você sabe essa métrica? Talvez não. Caixa de retorno. Menos de 40% volta uma segunda vez. Só que o cliente que volta uma segunda vez, para ele voltar uma terceira vez, essa taxa é mais de 70%. Entendeu? Então, o grande ponto é você conseguir fazer o cliente voltar uma segunda vez. Porque aí, pô, eu vim aqui agora, acabei de consumir um hambúrguer, mas, putz, tem um hambúrguer da quarta-feira que é sensacional. Porque uma só é muito pouco contato com a marca, né? Com a marca, com o relacionamento, ele não com criou o produto, aquela... É que nem você querer conquistar e pedir uma pessoa em casamento no primeiro encontro. Dizem que é até isso no relacionamento, né? Falam que a primeira saída é o conhecer, segundo, o terceiro, a vez que você saiu com a pessoa, basicamente pode se tornar um relacionamento sério, né? Isso também com as marcas. Exatamente. É a gente conseguir tratar o cliente como o centro do negócio. Então, o grande ponto é a gente criar essa metodologia. Peraí, o que eu vou fazer agora que eu conheci meu cliente? Eu ensino no livro como você faz para conhecer o seu cliente. E conhecer o cliente não é só, meu cliente são homens de 25 anos que... Não, cara. Não é o demográfico. Não é o demográfico. Meu cliente é o cara que eu tenho que saber o que ele gosta, o que ele escuta, o que ele deseja para a vida dele, o que ele quer mostrar para a vida dele, ainda mais agora com redes sociais. Pô, meu cliente é um cara que ele é descolado, que ele costuma frequentar uma academia, mas que ele vem até aqui porque... não, meu cliente ele passa aqui porque ele está com fome, tem que ser uma coisa rápida. Sim. Você tem que conhecer o seu cliente nos desejos, nos hábitos dele, como ele funciona. Existe uma ferramenta que chama Mapa da Empatia, até está disponível gratuitamente lá no meu site da ZUP, que explica como você faz isso, o que a pessoa sente, o que ela quer, as dores, os desejos. Aí você criou o que é chamado de persona no marketing. São termos novos, mas é você conhecer o cliente a fundo, é você começar a mapear a pessoa
Quem que é o teu público, né? Para você acertar na comunicação. Né? E olha como que isso é importante, né? Eu estava num cliente na semana passada, aí estava começando um trabalho. Aí eu falei assim, Emerson, vem aqui um dia pra gente ver, né, o que a gente pode fazer. Eu estava lá, conversando com ela. O primeiro cliente entrou pela loja, ó, não vou falar o segmento aqui. Entrou, no que entrou, não foi recebido com umas boas-vindas, nada, não teve um vendedor que foi até lá, porque até mesmo que são várias geladeiras, são várias, né, tem uma estrutura lá de autoatendimento. O cliente veio, começou a dar uma olhada nas geladeiras, pegou o produto que achou o produto que queria, pegou, foi até o caixa. No caixa, a atendente falou o valor, ele foi lá, tirou o dinheiro, pagou e foi embora. Ela falou assim, porque eu preciso vender mais, porque a gente precisa crescer futuramente. Eu falei assim, olha esse exemplo aqui, eu estou há 10 minutos aqui com você. Aquele cliente que entrou, comprou e foi embora, como que você aciona ele novamente? A pessoa não tem nem o cadastro, não sabe nem quem é. Não sabe quem é. A pessoa veio, por algum motivo ela chegou na loja. Se foi por causa da fachada, se foi por causa de alguma publicação na rede social, se foi por causa de algum anúncio, uma indicação, a gente não sabe. Ela chegou até a loja, ela entrou, pegou o produto, consumiu e foi embora. E eu não tenho, empresa, condições de acioná-la. Eu tenho que torcer para ela vir uma segunda vez por livre e espontânea vontade. Então, aquele produto tem que ser bom, ela deve ter gostado da loja, só que aí a gente perde mercado. Por quê? Comparação humana, né? Com que amigo você fica mais? Aquele que te dá mais atenção. Exatamente. Aquele que te chama mais para sair, aquele que conversa mais contigo, aquele que compartilha mais coisas com você, né? Agora, de repente você saiu com uma pessoa lá, um dia um colega, você tomou uma cerveja e foi legal. O cara nunca mais ligou para você, o cara nunca mais te chamou para nada. Tem uma palestra que o cara tava dando, acho que vocês devem ter visto, e o cara tava falando do Marcelo, que o cara da pizzaria liga pro Marcelo, tinha acabado de viajar, que ele volta, ele fala, pô Marcelo, tô ligando para você porque você deve estar aí cansado e eu tô vendo aqui no seu contato aqui que faz tempo, que faz 15 dias que você não vem aqui. E eu queria saber, tô só com a sua pizza marguerita aqui, pronta, pré-assada, tá ali na sua casa 20 minutos. Pode ser? Cara, pode. E não tinha como ele falar não. Pô, cara... O cara me conhece tão bem, né? O cara me conhece tão bem, né? Então essa coisa do usar o CRM, né? Você sabe que aqui a gente, né? O primeiro papo, eu conheço o Fábio porque foi uma indicação de uma amiga em comum, né? A Cíntia. E ela me falou, porque a gente tinha um teste de sistema de fidelidade aqui e tal. E eu bati um papo com você, né? Eu achei muito interessante e é o que a gente precisa fazer. O Emerson também é um cara que pega bastante no pé da gente aqui, porque no dia a dia, pra gente que tá ali vendendo produto de varejo, cara, a gente não... Parece que a gente não tem esse tempo de ficar gerenciando o que a gente já tem. Mas a hora que a gente tá num bate-papo desse aqui, que a gente vê a importância, né? E eu vejo mesmo assim, de eu receber mensagens, por exemplo, no WhatsApp, de pizzaria que eu já pedi. Eu falei, caramba, por que eu não tenho isso aqui na Love Burger? Por que eu não estou mandando isso aqui? Por que eu não tenho um sisteminha que notifica esse cara? Como que eu não tenho o conhecimento, né? Então, no nosso dia a dia, talvez você como consultor, você como ajudando essas pessoas fazendo essa coisa, e eu como no dia a dia fazendo isso, são 3 mentalidades diferentes, olhares, né? São 3 olhares diferentes. Então, o que eu vejo muito? Cara, como eu operacionalizo isso? É processo. Como que eu crio um processo para que o cliente faça isso sem demandar muito esforço? Porque, por exemplo, o que eu penso? Num dia de movimento, essa casa lotada, são 70 lugares aqui, são 70 pessoas, com basicamente 5 pessoas para atender. Então, é uma loucura. Então, como que você cria essa coisa de facilidade para você, entendeu? Essa é a nossa dor. Mas apesar de entender que, cara, eu preciso realmente cuidar desse cliente. Porque o Luiz não está aqui. E eu não falo só o Luiz aqui, Love Burger. Eu falo para todo mundo que de repente está assistindo, está vendo. Como que eu consigo mecanizar esse negócio para ser mais rápido? Porque o Luiz não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu não consigo estar nas 20 mesas que a gente tem aqui ao mesmo tempo. Então como que, né? E não é nem questão de você estar nas 20 mesas ou não, Luiz. Sim. Quando você fala de marketing tradicional, digital, eles já têm as métricas, você vai anunciar, você vai colocar R$2.000, eu vou te mostrar para tantas mil pessoas. Se você tiver um retorno de 2%, você vai estar com tanto... Você colocou 200 pessoas aqui dentro. Sim.
Então, se eu trocar a empresa, são as mesmas métricas. Eu só vou mudar uma chavinha. Agora aqui não. Aqui é meu, né? Aqui é seu. O cara o já seu chegou cliente aqui. vem aqui porque é outra coisa. Então, o seu programa de fidelidade, vamos dizer assim, tem que estar estruturado para o seu negócio. Não adianta eu pegar o da Nath e colocar aqui, porque são perfis diferentes, são clientes diferentes. Então, ele tem que ser extremamente customizado. E para isso, tem uma metodologia que eu acabei desenvolvendo depois de olhar mais de 1.200 programas de fidelidade. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Precisa ter esse prêmio de adesão que eu te falei. Pô, você não vai consumir em um lugar. Você não pode dar um sorvete para todo mundo. Sim. Você não pode dar uma batata para todo mundo. Mas para a primeira vez que a pessoa vir aqui, que ela nem estava esperando isso, aí eu já consegui me surpreender. Você tem que surpreender e encantar o seu cliente. Como que você faz isso? Eu explico várias coisas aqui dentro do livro, com estratégias, com metodologias para você fazer e saber como que você vai calcular quanto vale um ponto no programa de fidelidade, quanto a pessoa precisa acumular e gastar para você dar um prêmio para ela específico ali, mas um prêmio que ela fala assim, pô, isso aqui eu desejo. Uma coisa que eu não falo mal, mas eu quero abrir a visão dos empresários aqui, que fala muito do quê? Quando a pessoa pensa em fidelizar, é o cashback, sabe? Cara, isso para mim é a maior... Você não fideliza o cliente. O cashback é ótimo para você atrair o cliente que pensa que vai ter um desconto, mas na verdade ele está pagando mais caro. Tá? Porque se eu te dou 50% de cashback, você paga o dobro do preço, você tem 50%, na próxima compra você a Black Friday de sempre. É a Black Friday. Tudo pela metade do dobro. Exatamente. Então isso não fideliza o cliente. Lembra que a gente falou, para fidelizar o cliente a gente tem que conquistar o coração? Um cashback é você conquistar o bolso do cara. E as empresas hoje, empresas grandes, tá? Não estou falando de empresa pequena, não. Eles visam, vou te dar uns 5% de cashback. Cara, você está mirando no bolso. Eu vou ter aqui porque eu vou ter um benefício. Você está trazendo gente interesseira. Você não está trazendo gente que está fidelizada. Até dei um exemplo pro Luiz. Pô, Luiz, todo dia ele posta uma caneca aqui. Eu fico olhando aquilo. Eu sou apaixonado pelo Love Burger porque eu encontrei a mulher da minha vida no Love Burger. Eu casei com ela. Eu criei uma conexão emocional com essa pessoa. Imagina eu chegar lá e ter a história. Pô, de onde você vê? Olha, a gente se conheceu aqui, na Love Burger, tal. Você acha que esse cliente deixa? Você está falando com emocional, não com a razão, né? Você tem que conquistar o coração, cara. E o cashback, para fidelizar, tem 4 tipos de fidelidade. A primeira a mercenária é a segunda. A primeira, eu não estou lembrando o nome, eu escrevi aqui, mas eu nem estou lembrando o nome mais. A primeira, você trava a pessoa, tipo assim, com um contrato, com uma coisa, você tá amarrado, sabe? Amarrado. É tipo, você assinou um plano de telefone, você tem 12 meses de contrato, porque se você sair, então é uma fidelidade que prende. A outra é mercenária, o cara tá te pagando para você ficar fiel dele. Você tá ali não porque você criou uma emoção com a pessoa, você tá ali porque você fala, se eu sair daqui eu perco esse benefício. Mas isso é muito frágil. Tô te dando aqui 10% de cashback. O cara do lado, dou 12. Ferrou. Todo o seu benefício já Vai era. ficar nessa... Então, eu tenho que criar uma coisa assim. Lembra que a gente falou do desejo? Putz, cara, aquele copo Stanley, eu quero resgatar um daquele. Eu não tenho coragem de pagar R$150 num copo Stanley. Mas eu venho consumir hambúrguer todo dia aqui, toda semana. Em algum momento eu vou resgatar. Eu criei uma necessidade no cliente, tipo, eu tenho um objetivo a ser conquistado. E depois que a pessoa entrou num objetivo, ela não para enquanto não conquistar. E duas coisas interessantes que tem. Foi feito um estudo num Lava Rápido que a pessoa pegava um cartãozinho desse daqui de papel com 8 carimbos, 8 espaços, a pessoa lavava um carro e ganhava um cartãozinho desse em branco. Num outro fim de semana, a pessoa lavava o carro, ganhava um cartãozinho desse com 10 espaços, mas tinha 2 já carimbados. Ou seja, ambos precisavam lavar mais 8 vezes para conseguir resgatar o prêmio. As pessoas que pegaram o cartãozinho com 2 carimbos já iniciais, elas resgataram mais de 76% a mais do que quem pegou o cartãozinho para começar do zero. Então, tipo, eu vou começar do zero, tá longe, não vou conseguir resgatar. A pessoa não vê valor na recompensa. Ali. Eu já tenho 100. Opa, peraí. Entra aqui na nossa fidelidade aqui da Zup, na Love Burger, você já vai entrar com 100 pontos. Acabou, a pessoa, eu já ganhei, o ponto vale alguma coisa. O que eu posso resgatar? Eu posso resgatar uma água, uma cerveja. Mas a cerveja eu compro, o copo não. Aí você cria um objetivo para a pessoa. Quero uma almofada daquela ali. Quero uma almofada daquela ali, para colocar ali, pô. Uma garrafinha de café. E sabe que eu acho que... Vai ficar instagramável, né? Sabe que eu acho que as empresas trabalham mal, Fábio? Vou pegar o exemplo do cartãozinho de fidelidade. Eu sou um cara extremamente organizado para muitas coisas da vida e para algumas eu sou horrível, né? Eu acho que é esse equilíbrio que é legal, né? Por exemplo, tem um lugar que eu lavo o carro sempre.
E ele me ofereceu na primeira vez um cartãozinho desse. E fui lá, utilizei, ele carimbou. Tá. Guarda esse cartãozinho com você. E aí na próxima, quando você preencher 8, você ganha uma lavagem grátis. Só que na segunda vez que eu fui, eu não levei o cartãozinho. Entendeu? Porque o cartãozinho não ficou na minha carteira, acabou ficando em outro lugar e tal. Esse é o problema do cartão papel, né? Aí ele me deu... Principalmente no digital, né? Ele me funciona. Ele me deu um novo cartão. Ele me deu um novo cartão. Na segunda vez que eu fui, ainda foi o mesmo cara que me atendeu. Você tem um cartãozinho? Puta, eu esqueci meu cartãozinho. Não, mas você é cliente aqui, você já veio uma vez já? Ele foi lá e preencheu 2. Até aí tudo bem. A gente fica transferindo a responsabilidade para o cliente. Dele apresentar. Então assim, olha, se você tem que mostrar que você é fiel. Você tem que mostrar que você está com a gente. Sendo que a empresa ela poderia também controlar isso. Né? Então o cartãozinho, beleza. Tanto que depois eu cheguei um dia lá, não estava o cartãozinho, o cara que me atendeu não me conhecia, eu falei assim, não posso. Mas eu sou cliente sempre. Mas eu não posso preencher aqui para você. Tô um novo cartãozinho. Pô, eu tô começando do 1. Você tá com 4 cartõezinhos ali. Né? 2. Sendo que, de repente, você é cliente nosso cadastrado? Tá, qual é o seu CPF? O seu telefone, o seu e-mail. Seu Emerson? Então você já está no terceiro. Sabe? Então, a empresa... É legal fazer fidelidade, mas tem que fazer uma fidelidade bem feita. Então eu não posso ficar transferindo muita... Se a gente vive numa época que é da conveniência e da comodidade... Mas que é o digital, né? Que é o Zup, né? Que é o Zup. Que eu vi a plataforma, Sim. é muito legal. Não, por isso que eu estou falando, prática, estou valorizando a plataforma do Fábio, porque assim, não é isso aqui, ele serviu lá atrás, e serve ainda hoje, dependendo se tem controle. Mas se a gente pode fazer isso de uma forma mais integrada, mais digital, se a gente pode fazer isso em tempo real muitas vezes... Cara, é isso que vai fazer a diferença, né? E só que isso demanda não energia, mas pelo menos a vontade de fazer. A vontade, esse é o principal. E não é só a vontade, é o desconhecimento. E até eu comparo, quando a pessoa pensa, o cliente está lá, eu quero vender mais, eu preciso de mais clientes, quem está ali para oferecer? Faz o meu outdoor, faz o meu anúncio, faz uma rede social, gasta dinheiro aqui, gasta dinheiro ali. Tá todo mundo ensinando a pessoa a fazer isso. Tá? Aí você pega um publicitário, que o publicitário vai falar assim, pô, eu vou colocar o Luiz aqui na rede social, ele quer aparecer no Google, vou colocar 20% do que eu... Não precisa cortar. 20% do que o Luiz gastar, eu vou ter uma comissão. Eu vou querer que o Luiz economize? Não. Eu vou querer que o Luiz gaste mais. Cliente? Não. Eu quero... Luiz, eu te mandei 200 clientes aqui, você gastou R$2.000. Eu coloquei 400 pau no meu bolso, em cima do Luiz. Mês que vem eu quero que ele gaste 3.000 para eu ganhar 600. Eu não estou preocupado... Eu estou fazendo meu trabalho, eu estou mandando o cliente ao que ele quer. Ok, nada de errado nisso, tá, gente? Mas é esse mecanismo que funciona. Agora, quem vai parar e pensar no Luiz e falar, pô, eu conheço o meu cliente, eu vou criar um programa de fidelidade voltado a meus clientes, que eu sei que são pessoas que têm um cachorrinho, que gostam de tomar café, ou que quer ter uma vida saudável, que esse tipo de prêmio aqui, vai fazer essa pessoa vir 20 vezes até conseguir conquistar. Então, foi para isso que eu escrevi um livro, foi para isso que eu criei uma metodologia para ensinar passo a passo como fazer isso. Esse Canva aqui que você criou, Fábio, o pessoal dá uma olhada aqui para você explanar ele um pouquinho, rapidamente. Explica ele para a gente aí. Não sei se dá para ver. Como que funciona isso daqui? Primeiro de tudo, qual que é melhor bom nisso. Aqui, nessa aqui, no meio. Depois eu posso te mandar a imagem, você coloca. Isso, legal. Fica que aí bom. Enquanto você vai explicando, ele coloca Porque na tela. como funciona isso aqui? Primeiro de tudo, Pode deixar, então. você precisa conhecer o seu cliente. Tá bom? Além disso, você tem que olhar para a empresa e saber onde está o buraco do meu balde. Então eu levanto todas as métricas. O meu diferencial é o atendimento. Como que você mede isso? Acho que todo mundo que já respondeu aquilo, de 0 a 10, quanto que você indicaria a empresa para alguém? Que é uma métrica que chama NPS. É quanto a pessoa estaria disposta a indicar. Você só vai indicar no lugar que você gostou muito. Então você consegue tirar uma métrica e saber, bom, meu atendimento está bom ou ruim. Você consegue levantar o custo, quanto custa seu cliente, quanto seu cliente vale. Aí você vai olhar para suas métricas. Depois que você olhou para as métricas, a gente tem a segmentação do cliente. Quem é o seu melhor cliente, Luiz? Você fala em termos... Como assim? Quem são seus melhores clientes? Quem são seus clientes VIPs? Quem são o cliente que mais vem aqui? Quanto ele gasta? Por ticket e por frequência. Por ticket e por frequência. Por receita e frequência é uma... Temos clientes, por exemplo, que estão aqui toda semana, por exemplo, e gastam em média R$80, R$90 cada vinda. 20% dos seus clientes fiéis, representam 80% do seu faturamento. Quem é o cliente novo que veio aqui agora?
Você entende que o tratamento tem que ser diferente? Sim. O cliente fiel, você tem que fazer ele vir mais para resgatar o copo Stanley. O cliente novo que veio agora, você tem que fazer ele voltar para experimentar sua batata com cheddar e bacon. Nem sei se você tem isso no cardápio, mas é essa a ideia, entendeu? O cliente novo tem que te conhecer, é o primeiro contato, é a primeira mensagem, olha tudo que eu posso oferecer. O cliente que já é fiel, aí você tem que surpreender. Buscar novas coisas. Então, a gente tem que conseguir segmentar os clientes. Depois que você fez, olhou para a empresa, falou, ó, minha empresa está aqui está um buraco, aqui está outro buraco, aqui está outro buraco. Eu vou tampar os buracos do balde. Não adianta eu colocar um sistema de fidelidade também, se meu atendimento está uma porcaria, se chegou aqui meu hambúrguer está queimado. Um sistema de fidelidade não vai resolver o problema ruim, tá? Isso tudo tem a Até parte... porque o amor dele vai terminar. Se o cara vem aqui comer um hambúrguer queimado, ele não vai mais querer o... Exatamente. Não é para isso. Você tem que ter um bom atendimento, um produto de qualidade. Isso aqui é básico. Só que depois que você fez isso, você vai conseguir identificar, por exemplo, olha... minha campanha ali da internet que fez, eu consegui atrair bastante cliente, mas meu cliente está demorando muito tempo para voltar. O que eu consigo fazer para esse cliente voltar mais rápido? Será que se eu pegar o cliente que veio aqui a primeira vez e falar, olha, você veio aqui a primeira vez? Estou te dando um vale aqui para você experimentar a nossa batata. A batata é grande, tá? Não vem sozinho não, vem com um amigo. Senão você não vai dar conta de comer. Só que vai ser só até a semana que vem. Tem um vale para você consumir aqui em 15 dias. Aí aquele cara que pegou e falou assim, vamos voltar lá, ele vai olhar para aquele vale e falar, poxa, eu tô falando de coisa simples, tá, gente? Não tô falando de você criar nada de tecnologia, não. É uma coisa que você pode fazer. De venda, de uma isca. Aí você vai olhar aquilo e fala, pô, e não é um prêmiozinho, tá 2% de desconto. É um negócio que ele fala, caramba, essa batata aqui eu vou pagar 40 pau. Custa 40 pau a batata. Eu não vou perder essa batata. Aí o Luiz ainda manda mensagenzinha pra ele, olha, sua batata aqui tá esperando, hein? Você não vai vir? Estamos com saudade, vem aqui conhecer e tal. Então você tem que criar esse canal de comunicação com o cliente e criar esse gatilho para o cliente voltar mais vezes. Ou você percebe, depois que você analisou e segmentou, e nisso você é bom de trazer as métricas, Emerson, para falar assim, pô, meus clientes vêm bastante, eles vêm frequentemente, mas eles gastam pouco. O que eu posso fazer para incentivar esse cara a consumir a sobremesa que ele não consome? O que eu posso fazer para incentivar esse cara a consumir um produto extra? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Isso daqui, por exemplo, né? Você acha que isso não... Isso é uma pergunta, uma dúvida, okay. Tá? Você acha que você criando esse tipo de coisa, você não meio que mal acostuma esse cliente? E de repente você vai entrar numa fase que você tem que estar sempre presenteando ele, porque senão perde, que nem a namorada, você está acostumado a sempre dar um buquê de rosa para ela, tal, aí você diminui a frequência e de repente aí você dá uma a cada mês e uma a cada 2. Qual é a relação? Você tem um estudo que fala disso, por exemplo, você vai entrar num ciclo que você nunca mais vai poder deixar de presentear esse seu cliente? Ou... Luiz, você tem que alterar essas promoções, entendeu? Então você tem diversas formas de você fazer isso. Você não precisa dar a mesma recompensa sempre. Vou pegar um exemplo fantástico que tem aqui, o McDonald's. O que o McDonald's faz? Ele faz a campanha que você tem um colecionável que você tem que completar, a campanha do Chaves. Todo mundo quer participar da campanha do Chaves. Acabou a campanha do Chaves, não tem mais. Só que depois eles lançam a campanha do Homem-Aranha, que está agora. Então você tem um objetivo para fazer. Tem que ser alterado, tem que ser ajustado. E o grande ponto, quando você cria um sistema de fidelidade, você tem que estar com isso já metrificado para não te dar prejuízo também. E isso o seu sistema faz? Sim. A metodologia então, por exemplo, ensina quando que eu preciso fazer. vender? Eu quero dar um copo Stanley que custa 200 pau para o meu cliente. Só que assim, uma coisa é eu dar um lanche. Eu dar um produto que eu mesmo faço. Outra coisa é eu ter que comprar um produto, personalizar e dar para o cliente. Vamos pensar assim, que um lanche, para você fazer o insumo, custa, sei lá, vamos chutar, X, 10 reais. Que eu vendo ele a 40. Né? Só que não coloco o custo de mão de obra, impostos, nada. É o custo do produto. Exatamente. Sem me ver ali dele. Exatamente. Só que aí eu vou comprar um copo Stanley, vou mandar personalizar o logotipo e tal, isso daqui vai me custar 250 pau. Como que eu metrifico quanto que eu tenho que vender para que isso aqui... Porque tem que entrar na conta do cliente. Tem que entrar na conta do cliente. Então você tem que saber o custo da recompensa. Imagina assim, vamos imaginar que você hoje gaste que seja R$1.000 para atrair o cliente. Pega 20% disso, cria um departamento, que esse aqui é o departamento de fidelização. Quanto que o cliente precisa... Vamos imaginar, Luiz, que você tem um programa de fidelidade que você incentiva com 10% para quem indicar a pessoa. Sim. Certo? Se eu vou consumir um copo ali que custaria R$200 para eu... Exemplo, tá? De números. Custaria R$200 para eu comprar esse copo.
quanto que eu precisaria vir aqui para compensar? Vamos imaginar os 10%. Se eu gastar R$2.000 com você, será que eu consigo ganhar um copo daquele? Será que se você pegar os 10% que você gasta para atrair o cliente, se você pegar o tempo de vida desse cliente, falar, olha, o cliente está resgatando algo que para ele seria R$200, para você custou 100, porque você comprou no atacado e personalizou e tal. Para eu conseguir resgatar, são os meus melhores clientes. E a pergunta que você tem que fazer, claro, a gente tem que calcular quanto que eu tenho que dar de prêmio. Eu ensino na minha metodologia, no livro eu tenho todos os cálculos, as métricas, tem uma planilha que você pode saber quanto é isso. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é assim, e se você perder um cliente desse? Quanto você... E se o cliente desse parar de vir aqui na Love? Porque um outro lugar está oferecendo aquela recompensa que ele fala, pô, o Luiz é legal, o hambúrguer dele é bom, mas abriu um concorrente aqui que faz um hambúrguer igual, a mesma coisa, só que aqui eu tenho um objetivo que eu falo, putz, eu posso algum dia, em algum momento, pegar um copo desse que eu quero um copo desse, mas eu tenho dó de dar 200 conto ali. Você fala, isso faz sentido, a gente já falou disso, acho que em outros episódios, mas que é o gatilho do presente, né? Que quando você dá o presente para alguém, você tem que voltar, né? Pô, eu preciso retribuir aquilo pro... E não é só isso, né? Luiz. Pensa em você ter a marca sua exposta na casa do cara. Sim. Pensa você ter o seu cliente promovendo você. O seu cliente contando, putz, olha esse copo aqui, é da hora, né? Olha, mantém geladinho, tal. Legal, o que é isso aqui? Logo hambúrguer lá, onde quer. Então, se a gente pensar na métrica intangível de exposição de marca, que é o outdoor que você está no seu cliente promovendo, hoje em dia, cara, a pessoa não quer ver um outdoor e falar, eu vou lá. Mudou. Hoje em dia a pessoa ela vai entrar ali e pesquisar o que as pessoas estão falando. Eu sei que um influencer que está ali, um artista que está fazendo uma propaganda, a Xuxa não usa Nivea, cara. Você acha que a Xuxa usa Nivea? Não usa. As pessoas estão cansadas de ser enganadas. Ele prefere saber, pô, você foi lá e é bom mesmo? Tenho vontade de ir. Putz, agora... já vi no outdoor, mas... Outdoor, cara. O McDonald's faz outdoor. Exatamente. E é uma coisa assim, agora a gente vai falar um pouquinho de fidelização. Vamos imaginar o seguinte, Luiz. O que você faz para incentivar o seu cliente a postar na rede social? Ele já vai fazer, ele gosta de fazer, você tem um lugar legal. Por que você não incentiva essa pessoa a postar? Quanto você paga no impulsionamento no Facebook e no Instagram? Agora imagina assim, olha, se você postar a gente aqui no Instagram, marcar que você está na Love, eu vou te dar 10 pontos a mais no seu programa de fidelidade. Você não quer ganhar aquele copo? Você vai ganhar 10 pontinhos a mais. Sim. E o que eu acho, Fábio, é que todas essas estratégias, assim como outras coisas nas empresas, depende muito de operação, de fazer, de ter mapeado e as pessoas entregarem a promessa. Então, eu posso ter uma pessoa na triagem aqui, pegando todas as pessoas que estão entrando, vendo o CPF, vendo o e-mail, vendo o contato, e a pessoa entrar aqui e consumir. Mas quem vai mandar para elas depois a mensagem? Com qual frequência? Com qual cadência? Né? Então, quando a gente fala, por que a gente é melhor para atrair do que para reter? É fácil. Porque para atrair é um esforço único. É fácil. É um esforço único. Então, assim, poxa... Para reter dá mais trabalho, né? Porque reter sempre. Além de dar mais trabalho, as pessoas não falam sobre isso, Luiz. E outra coisa, até eu passo em empresas onde existe um setor de retenção. Existe além... Só que é trabalho, né? Gostoso de fazer. Então, você, poxa, então, nossa, é mais trabalho para eu ter que entrar em contato com cada cliente. Isso dá para automatizar, Emerson. E um detalhe que você Tudo bem, dá para automatizar, mas existe a resposta. Mas além de automatizar, não adianta você fazer algo sem estratégia. Eu vou dar 2 exemplos aqui até mesmo para falar. O Luiz falou, olha, de terça e quinta são os dias que eu estou mais livre. Será que o funcionário que está aqui, ele não tem isso mesmo? Aí você, como consultor, você vai falar, por que ele não tem? Você pega uma ferramenta dessa do Canvas e o Luiz já vai falar, olha, de terça e quinta-feira, gente, aqui todo mundo que vier vai ganhar 20 pontos extra consumindo acima de R$30. Consumiu acima de R$50, vai ganhar 20 pontos extras. Tá escrito aqui, tem um post-it aqui, ele colocou na parede. Aí o funcionário que chegou novo, gente, olha, nós temos um programa de fidelidade, funciona assim, tá? Na terça-feira, a pessoa que vir e pedir a sobremesa vai ganhar pontos em dobro. E o que eu falo, Fábio, é que assim... Padronizado, treinado. Existem dores maiores, né? Às vezes, não é que a empresa não sabe fazer. Ela não tem a pessoa preparada e ela não... Aí você tem um gestor que não tem a coragem de desligar essa pessoa, nem capacitar essa pessoa. Entendeu? E essa pessoa às vezes não consegue enxergar. A gente vai dependendo do bom senso.
Tem uma coisa que eu sempre falo em treinamento, que é assim, bom senso depende de senso bom. Sim. É o contrário. Boa palavra, hein? Gostei da frase. Então, assim, o que é bom senso? É a outra pessoa conseguir ter o cognitivo de entender o que é bom e o que é ruim. É um senso bom. Só que nós não somos iguais. Então, a pessoa que está dentro da minha empresa, eu tenho que deixar ela na minha cultura. Eu tenho que deixar ela pensando igual a empresa pensa, para ela conseguir operacionalizar aquilo que a empresa quer. E é uma dor maior. É trabalhoso. E é trabalhoso. É trabalhoso. Isso aqui é trabalhoso, gente. Só que uma coisa, ou você paga, ou você dedica. Isso aqui é fundamental para quem quer crescer. É fundamental. Por quê? Quando eu começo a querer escalar, eu preciso ter programas, automações, sistemáticas, processos que me façam crescer. Porque o fator humano, ele é diferente. Então eu preciso ter alguma coisa que seja mais padronizada para ele conseguir seguir. Caso contrário, não vai rodar, assim como qualquer outra questão. Você faz um puta esforço para trazer o cliente, é mal atendido. Não volta. Você cria um puta programa de fidelidade bacana. Chega aqui, a pessoa esquece de cadastrar. Porque não tem essa cultura no país. Mas por que não tem essa cultura no país? Porque os programas de fidelidade que existem hoje são muito ruins. São péssimos, cara. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu falei. Eu tive um cancelamento essa semana. Era um cliente que veio de um ex-franqueado, que eu fui analisar o programa dela um pouco antes, tentei contato. O que acontecia? Era uma casa de carnes premium, não é nem daqui, é de outro estado, tá? Tipo, que vende carne Angus e não sei o quê. Você tinha que acumular 2.000 pontos no programa de fidelidade dela. Ou seja, R$1 um ponto, você tinha que gastar R$2.000. Sabe qual era o prêmio que você ganhava por... R$2.000? O que você imagina? Um abraço. Cara, se fosse um abraço, eu tava feliz. Tá legal aí. Você ganhava um mini pudim. Porra. Não é nem... Sabe? Até o Você ganha 2.000, ia gastar 2.000 pra ganhar um pudim que custava R$5, cara. Então a pessoa olha aquilo e fala... Pra quê? Não vale a pena. É um negócio agora, se eu gastar R$2.000 e ganhar um copo Stanley, cara, você vai me ver aqui sempre, Luiz. E uma coisa que acontece interessante, quando eu estiver chegando mais próximo de eu resgatar aquilo, você vai vir eu mais vou vir mais vezes, porque eu falo, putz, tô quase, vamos lá. Ou você tá naquela noite onde você vai aumentar o ticket pra já pegar. Pra já pegar. Entendeu? Aí que o programa de fidelidade começa a te trazer. E um outro case, cara, muito forte, de uma rede grande. Tá, eu fui consumir no lugar, eu participo de tudo quanto é programa de fidelidade, tudo que eu vejo ali eu quero participar porque eu quero entender como funciona. Aí eu entrei, ganhei 20% de cashback. Nossa, que legal, vale a pena. Eu ganhei R$4,27, eu acho, de cashback. Um valor bom, né? Tá. Aí eu recebi uma mensagem, tipo, olha, Fábio, volte até aqui. Eu falei, caramba, eu tinha esquecido desse meu cashback. Eu falei, que legal. Tava procurando onde eu ia comer e recebi a mensagem na hora, cara, timing perfeito. Beleza. Entre no site, complete seu cadastro. Aí eu entrei no site, completei meu cadastro. Cadê meu cashback que eu resgatei há um mês atrás? Expirou. Ou seja... milha. Não, em um mês atrás, em menos de um mês, se eu não fui resgatar aquilo, eu não vou no shopping sempre, eu não como aquela comida sempre, mas se eu fosse voltar no shopping, aonde eu ia buscar? Onde tivesse uma diferencial. Sim. Só que foi muito pelo contrário. Virou uma polícia e falou, puta que pariu. A pessoa não foi fiel comigo. Por que a pessoa quer uma reciprocidade, que você falou aqui, se a pessoa não está sendo comigo? Né? Mas então, é igual, mas não é recíproco. É igual o sistema de pontos do Copenhague. Viram... programa de fidelidade lá, eu falei, não quero. Mas é programa, não quero, toda vez que eu venho aqui tá expirado. Vira uma punição, cara. Você fica chateado, você vê aquilo lá. Fica chateado. Isso aí não fica nisso, aí não presta pra nada. Você tem a inversão do valor. Em vez do cara ficar, puta que legal, não, o cara fala que bosta. Que bosta. Exatamente. E é o que acontece. Você não consegue acumular pontos suficientes para resgatar. Vira um programa de trairagem. Vira um programa de... Programa de traição. Você programa de traição. Ao contrário, entendeu? Porque isso aqui é importante, você fazer um programa de fidelidade bem feito, porque senão ele toma um efeito inverso, cara. E é difícil. Para isso que eu escrevi o livro explicando a metodologia passo a passo, sabe assim? Você vai pegar um negócio desse aqui, vai te ensinar como que você vai conhecer o seu cliente. Dicas e estratégias para você surpreender e encantar seu cliente. Imagina... Como o cara acha isso daqui? Ele consegue baixar? Tem na Amazon? Como que é? Não, isso aí tá na Amazon. Esse daí é um livro mesmo, tá? Tem ISBN, tá registrado, aí, galera, que tá legal, tudo bonitinho. Isso aí tá à venda na Amazon. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos fazer uma brincadeira. Já chegando quase ao fim já, né? Gente, se você quiser saber um pouquinho mais, eu sei que você é ouvinte aqui do podcast, tá? De pouco em pouco. Então, de pouco em pouco, vamos ajudar.
5 primeiras pessoas que entrarem ali no meu Instagram, podem pedir, eu vou enviar a versão digital, tá? É o mesmo livro completo para você assistir, para você ler no tablet, ler no seu celular ou no seu computador. Meu Instagram, Fabinho Martinelli, tá? Especialista em fidelização de clientes. As 5 primeiras pessoas que entrarem ali e falarem, olha, estou acompanhando o podcast, eu quero o livro digital, eu vou dar de presente em nome aqui Show de bola. Pouco, em nome do Love Burger, do Elnat, do Emerson e do Luiz. Legal. Isso aqui para ajudar o Esse pessoal. é meu, né? Esse é seu. E depois eu vou fazer um... Não, você cadastra lá, você pega o seu digital. Esse é seu. Está à venda na Amazon também. E é uma coisa assim, você vai conseguir aprender como que você vai calcular os pontos, como você vai calcular a recompensa, quanto a pessoa precisa vir para conseguir resgatar um prêmio, quanto vai representar esse prêmio, que tipo de prêmio você pode dar. E muitas vezes o prêmio não precisa nem sair do seu bolso. Pô, a pessoa consome aqui sempre, você pode dar... Coloca um realzinho ali, de repente. Nem um realzinho, Luiz, é uma coisa assim, pô, você veio aqui sempre, você ganhou um fim de semana no hotel tal, que o cara do hotel fala, eu preciso de mais clientes, você pode fazer uma parceria com o cara ali e você vai mandar, o prêmio vai ser de graça para você, sabe? Ou você falou de um realzinho, hoje a pessoa vai querer vir aqui pagar no cartão de crédito para acumular milhas que pode ser que ela venda em algum lugar. Quanto você paga de taxa de cartão de crédito? 3.3, 3.2. Se a pessoa pagasse à vista no Pix, não ia ser melhor para você? Sim. Se você desse 20 pontos para ela a mais para ela te pagar no Pix, não seria interessante para você? Então você pode criar uma estratégia que você pode criar os seus pontos extras ali pela forma de pagamento. Sim. Pô, terça-feira aqui é vazio. Gente, você ganhou um prato aqui duplo com 2 hambúrgueres. Você só pode consumir isso na terça-feira ou na quinta-feira. Ok, você pega um movimento que é mais fraco da sua casa, você traz gente pra cá. Sim. Aí a pessoa vai vir, vai consumir outras coisas, vai vir com mais pessoas, enfim. Tem um monte de estratégia que você precisa fazer, mas não é um template que você pegou pronto. Sim, Você tem que conhecer o seu negócio, você tem que personalizar. Isso aqui vai ajudar. É uma ferramenta que é um passo a passo. Desde que você for um pequeno empreendedor, eu estou até para lançar um mini curso agora, tá? Que a pessoa vai aprender a fazer o básico do que precisa, quanto o pessoal de agência de marketing, social media, que queira implantar uma metodologia de fidelização no cliente para conseguir oferecer mais valor para o serviço dela. Então a pessoa consegue se tornar uma especialista em fidelização de clientes, que hoje é um grande vácuo que eu percebo no mercado. Isso aqui não é ensinado em faculdade. Imagina. Não é. Isso que a gente deu aula de publicidade e propaganda, né? A gente vê isso como ferramentas promocionais. Mas tem, que é a na fidelização, grade de mas marketing não tem. com essa complexidade. Na grade de marketing tem. Né? Publicidade não, porque o foco é mais design e é mais a parte criativa. Mas na faculdade de marketing tem sim. Mas, Emerson, você não vai encontrar com a profundidade que tem aqui. Não. Mas a profundidade, nenhuma graduação te dá profundidade. É que aqui você está desbravando também. Né? Isso eu inventei. Eu criei isso porque tinha tanta coisa na minha cabeça que eu precisava organizar e criar uma metodologia que fosse prática e aplicável. Sim. Sabe? Que servisse para qualquer tipo de negócio. Fábio, já mais de uma hora. Eu falei, né, que foi grande. Uma hora e 15. E então, a reta final do nosso episódio. A gente sempre pede para o entrevistado que deixe uma mensagem aí para quem quer empreender, quem de repente está ali no seu CLT e está com a dificuldade para migrar para o CNPJ. Então, para quem está com essa dúvida, para quem está com esse desejo, por que você orienta? Por que empreender é bom? Olha, eu acho que a questão do aprendizado que a gente tem e o autoconhecimento é o fundamental. Eu não recomendo empreender para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque você vai enfrentar muito mais desafio, muito mais problema, muito mais BOs que não tem ninguém onde te explicar. Você vai ter que estudar muito, aprender muito, mas é aquilo. Você vai ser responsável pela sua vida e pelos resultados que você vai colher. Se você tem essa garra, assim, eu sou responsável por mim mesmo, eu vou conseguir me arriscar mais para conseguir uma recompensa maior, vai em frente. Tem que ser resiliente, não pode desistir, procura não escutar todo mundo, você vai se afastar dos seus amigos, você vai abrir mão de muita coisa. O pessoal foi pedalar ontem, eu não fui, porque eu estava num evento, trabalhando, mas foi um evento danado que eu fiz outros amigos. Sim. Então, sabe assim, você vai ter que abrir mão de muita coisa, a vida vai mudar, você vai encontrar outros alienígenas amigos seus, que vai ficar uma segunda-feira, 10 horas da noite, falando de fidelização de clientes, por exemplo, né? Em vez de estar lá curtindo um cinema, um futebol, uma coisa com a família. Exatamente. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Legal. Fábio, obrigado aí por ter participado, ter aceito o nosso convite. Obrigado, Luiz, mais um episódio. Né? Muito bacana falar um pouquinho mais, né? Porque a gente tem que lembrar que a pós-venda é o pré-venda, né? Então, exatamente, toda a pós-venda é um pré-venda. E que bom que a gente pôde fazer um episódio focado nisso aí. E para você que está acompanhando a gente,
Chegamos ao final de mais um episódio aí do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e glamour depois tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a história, toda a trajetória, perrengues também, porque acontece, mas que fizeram o sonho do CPF se tornar um CNPJ. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Até mais.